Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. A palavra dele é viva. Ela é eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Porque ela separa juntas e medulas, alma e espírito. Ela é a única que fala de verdade ao coração do homem. Esteja com seu coração aberto. Em nome de Jesus. Vamos ler Êxodo, capítulo 33, na Nova Almeida atualizada. Nós vamos ler algumas versões diferentes hoje. Êxodo 33, do verso 1 ao 3, e depois nós vamos ler o verso 14 e o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. O Senhor disse a Moisés. Ele falou a quem? Moisés. Moisés foi aquele que foi usado por Deus para libertar o povo do Egito. Disse o Senhor então a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, os patriarcas, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei, aqui é o nome dos inimigos, os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Verso 14 e o verso 15. Deus respondeu, porque aí, do momento que o Senhor falou com Moisés que não iria com eles, porque eles eram um povo teimoso, Moisés pediu graça e misericórdia. Moisés teve um particular com Deus. E Deus moveu o coração dele na direção daquele povo. Então, no verso 14, Deus respondeu a Moisés: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Deus já tinha mandado a palavra que liberaria um anjo. Já liberaria alguém com poder sobrenatural. Mas Moisés, ele não queria só a bênção. Ele não queria só chegar na terra que mana leite e mel com aquele povo. Ele não queria só cumprir um processo de vou receber a promessa na minha vida. Ele queria o Deus da bênção. Ele queria o Deus da promessa. Quantas vezes, quando a gente olha na nossa vida e olha para trás, o nosso interesse foi no que Deus podia dar e não em adorar a Deus pelo que Ele é. Moisés, ele tinha clareza da importância de Deus na vida dele e com ele. Ele sabia que precisava estar na dependência de Deus. E ele era tão inteligente que, a nível espiritual, a sensibilidade de Moisés dava certeza a ele que, se Deus estivesse com ele, as bênçãos o acompanhariam. Ele não tinha que estar visando só a bênção, mas ele deveria estar visando a presença. Você tem visado a presença? Às vezes a gente responde rápido e diz: sim, eu tenho. Mas no nosso dia a dia, na nossa rotina, nem sempre isso mostra com clareza que nós temos priorizado Deus e dito que, se Ele não for, nós não vamos sair do lugar. Deus conhecia o povo e Ele disse a Moisés: eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso. Um povo teimoso, um povo que Deus falava, movia, eles viam e daqui a um tempinho parece que eles esqueciam aquela voz e eles voltavam a descumprir, a desobedecer tudo aquilo que Deus já havia liberado, orientado para a vida deles. E cabe aqui uma outra reflexão. Quando Deus olha para nós hoje, o que Ele tem falado a nosso respeito? O que Ele falaria a meu respeito?
Quando ele olhou para o povo, ele falou: esse povo é teimoso. Eu não quero nem continuar com vocês, vocês são teimosos. Se eu continuar com vocês, eu vou destruir vocês. Porque a misericórdia assiste, a graça assiste, mas a justiça também nos assiste. E nós precisamos estar atentos a isso. Se Deus hoje fosse dar uma palavra sobre nós, ele olharia para a minha vida, para a sua vida, e ele diria o quê? Daquele povo todo, ele chamou o povo de teimoso. Será que ele vai olhar para nós e dizer algo de bom? Nós só vivemos o que Deus tem para nós se nós estivermos na dependência dele. João 3, verso 27, diz assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. As nossas bênçãos, a liberação sobre nós, ela vem do alto. Ela vem de Deus. Então, se nós não estivermos dependentes de Deus, sujeitos à vontade de Deus, muita coisa nós não vamos acessar. E ser dependente de Deus não é ser alienado. Né? Ser dependente de Deus é entender que Ele está acima de tudo, está acima de todos, Ele enxerga mais alto. Então ele tem a clareza do que é o que? Melhor para mim e para você. Depender de Deus significa estar debaixo da vontade dele, sujeito à vontade dele. É fácil depender de Deus? Claro que não. Para depender de Deus, nós precisamos negar a nossa carne. Nós precisamos negar a nossa vontade. Nós precisamos dizer: eu não queria estar aqui nesse tempo, eu queria estar fazendo outra coisa. Eu queria estar em outro emprego, eu queria estar recebendo de outra forma. Mas nós precisamos entender que nós dependemos de Deus até para isso. Para que o Espírito trabalhe em nós e dobre o nosso coração. A Bíblia diz, nós não precisamos abrir, Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Quando nós entendemos isso e temos revelação disso, nós vivemos a dependência de Deus. Jesus lhe disse que ele e o Pai eram um. Então, quando nós entendemos que não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, eu digo não à minha natureza da carne. Eu começo a fluir no Espírito. Eu passo a depender de Deus. Romanos 8, verso 14. Veja como é sério isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se eu e você não somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos que resolver a nossa vida com Deus. Porque nós somos filhos de Deus quando somos o quê? Guiados pelo Espírito Santo. Nós dependemos que o Espírito Santo nos ajude. De quem vem a orientação que governa a sua vida? De quem vem a orientação que governa a sua casa? Se você não tem autoridade no controle da televisão, não é o Senhor que domina lá. Se você não tem autoridade sobre a sua vida sexual, não é o Senhor que domina lá. Se você não tem autoridade sobre como gasta o dinheiro, quantas pessoas eu já atendi no consultório por compra compulsiva? Quem governa a sua vida quando você abre a boca? Quando saem as palavras da sua boca? Tem boca que é cheia de palavrão. Quem governa? É o velho homem, é a velha criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E esse novo é conquistado pelo poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O que você precisa viver para estar na dependência de Deus? Há momentos que a nossa limitação humana fazem a gente se dobrar. Todas as vezes que eu tive alguém querido no hospital, com uma situação crítica na saúde, eu fui para o joelho. Mas é muito interessante, eu não vou para o joelho só quando tem alguém doente. Porque se eu fosse para o joelho só quando tivesse alguém doente, não se engane, ia aparecer gente doente para eu ir para o joelho, porque Deus quer colocar a gente no lugar que Ele deseja que a gente esteja. Não espere ter o dia mau para que você se dobre e reconheça a presença de Deus.
Não espere que o acidente chegue, que a notícia das drogas chegue, que alguma coisa com o filho aconteça. Não espere isso. Se coloque na posição de depender de Deus em todo o tempo. Não espere o dia mau chegar para você depender de Deus, porque pode ser que Deus libere o dia mau para te ensinar o caminho da presença dele. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você quanto a isso. Provérbios 3, na Nova Versão Internacional, versos 5 e 6, nos diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração. Como nós devemos confiar no Senhor? De todo o nosso coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. O que é não se apoiar no meu próprio entendimento? É não entender apenas da minha inteligência. É não depender apenas do que eu acho. A Bíblia diz: não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O que é isso? É onde eu estiver, comprando o que eu quiser comprar, pensando o que eu tenho que fazer, os planos que eu tenho que fazer, eu preciso o quê? Reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. E o resultado disso, que você confie no Senhor, não se apoie no que você acha, reconheça o Senhor em tudo que você vai fazer, o resultado bíblico é: Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos, a tua vida. Você pode dizer: louvado seja Deus? Aleluia, aleluia. Depender de Deus vai te levar na direção certa, a direção que Ele deseja para você. E quando você depende de Deus e mesmo assim a adversidade vem. Porque a Bíblia diz: quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, significa que em algum momento nós vamos passar pelo fogo ou passar pelas águas. Mas nós não vamos estar sozinhos. O Senhor é a nossa condição para nos sentirmos seguros. Ele é a nossa sombra. Ele é aquele que está ali, com as asas, e nós estamos debaixo das suas asas, na sua sombra. O que te faz sentir seguro? Essa é uma das perguntas do mapeamento espiritual que essa igreja usa quando vai fazer uma ministração individual de cura e libertação. O que te faz seguro? Lá pergunta assim: o dinheiro te deixa seguro? 90% ou mais das pessoas que eu já ministrei responderam que sim. Que dependem de ter algum dinheiro para se sentirem seguros. Algumas pessoas, para se sentirem seguros, precisam monitorar os filhos. Outras monitoram a esposa ou o próprio esposo, pegam no pé. Outras precisam de um bom emprego. Enquanto não encontram um bom emprego, parece que não conseguem se sentir seguros. E nós precisamos entender que nós não dependemos de coisas e de pessoas. Tem gente que depende até da opinião dos outros. Tem que perguntar, tem que ouvir. Às vezes pergunta para um só, não adianta, tem que perguntar para mais. E aí quando pergunta para mais é muito interessante, porque a chance é de que cada um diga de um jeito. E aí a pessoa não consegue chegar ao quê? A um consenso, a lugar nenhum, a uma direção, porque a pessoa certa, ela não perguntou. E se nós não estamos em intimidade com Deus, nós não vamos reconhecer o quê? A voz de Deus quando Ele estiver nos orientando. Precisamos estar atentos a isso. A dependência de Deus é a única mão que nós dependemos, que nós precisamos estar. É nas mãos do Senhor. É onde nos dá a segurança. Eu anotei aqui, como disse a música, de Delino Marçal, a Rosa gosta muito. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu gosto de lembrar que nosso Deus não é o gênio da lâmpada, que faz o que a gente quer. Quando a nossa vida está sujeita à vontade do Senhor, Ele governa. Quando a gente ora, venha o teu reino, a gente está pedindo o quê?
O governo, o reino é governo. Venha o teu governo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o que eu faço. Êxodo 33, 14, 15. Na Nova Almeida Atualizada diz: Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Qual é a sua situação que te incomoda hoje? Se tem alguma coisa te incomodando, fale agora para o Senhor: eu preciso que tu esteja indo comigo. E escute do Senhor aí nesse lugar difícil: a minha presença irá com você e eu te darei descanso. É outra coisa que nós em algum momento vamos pregar, sobre aprender a descansar no Senhor. A presença do Senhor, ela abriu o mar vermelho. A presença do Senhor, ela derrubou as muralhas de Jericó. A presença do Senhor, ela deu inúmeras vitórias naquelas batalhas difíceis do povo dele. E hoje, eu percebo o Senhor lembrando ao nosso coração: vocês valem mais do que muitos pardais. Eu vou te alimentar com maná. Aleluia. Sabe, nós precisamos lembrar disso. É no Senhor que está a nossa força, não é no nosso braço. Você está se enganando, achando que é você que faz alguma coisa. Deus manda te dizer: eu quero ser Deus na tua vida. Me permita ser aquilo que eu sou de fato. A minha natureza é a minha essência. Eu sou Deus sobre a sua vida. E quando nós estamos dependentes dele, é como se ele pudesse o tempo inteiro lembrar: confie em mim, descanse em mim, espere em mim. O tempo é dele, é o Kairos, não é o Cronos. O Cronos é o tempo do nosso relógio. Mas o tempo de Deus, ele vai acontecer na minha vida, na sua vida, na vida desta igreja. O tempo é dele. Êxodo 33, 17, o último versículo que nós vamos ler hoje, na Nova Versão Internacional, diz assim: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Ele não falou que estava agradando do povo. O povo certamente continuava o quê? Teimoso. Mas Moisés entrou na tenda e foi ter um momento particular com Deus. Nós temos falado há muito tempo nessa casa. Hoje a diaconisa Celina falou já sobre isso aqui. Hoje de manhã eu falei sobre isso aqui. E ela falou que tem ouvido muitos podcasts sobre esse assunto. Eu nem tenho ouvido podcast nenhum, não tenho hábito de ouvir podcast, eu estudo de outra forma. Mas assim, Deus está movendo a necessidade do despertamento nosso, de entendermos que a gente precisa ter o nosso momento com Deus a sós. É o nosso tempo para o Senhor nos dar mais experiência, nos dar mais envergadura, nos dar condição de vencer no dia difícil. Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Amado, se você não tem relacionamento com Deus, ele não te conhece. Você não vai à presença dele como filho, ele como pai. A Bíblia diz: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Não vos conheço. Mas em teu nome, não vos conheço. É uma palavra séria isso, muito séria essa. Será que Deus tem agradado de você? Se ele tem agradado de você, ele te conhece pelo nome. Que a gente não seja só conhecido pelo inferno, porque o inferno também nos conhece. Quando nós nos levantamos pela manhã, e eu já falei isso algumas vezes aqui nessa casa. Quando nós nos levantamos pela manhã, dependendo da nossa vida de oração, o diabo fala: epa, a Hélia acordou. Temos que tomar cuidado. Tem uma guerreira de oração ali. Mas se ela só orar aqui, só fazer o papel dela aqui, ela está em risco lá. Assim é comigo e com você. Quando a gente acorda pela manhã, o que Deus fala de nós? E o que o diabo fala de nós? Talvez alguns ele olhe e fale: essa aí eu não preciso nem me preocupar. Esse aí
não me incomoda em nada. Quando a gente tem uma vida muito tranquila, a gente tem que começar a desconfiar. E saber que a gente não está incomodando. E que em nome de Jesus, essa palavra queime no nosso coração, para que nós reconheçamos o quê? Eu quero buscar a Deus com sede, com fome da presença dEle. Eu coloquei que esse ano é um ano profético, né? Na Sevaot Church. É um ano de nós mergulharmos em águas mais profundas. Essa não é a palavra que Deus colocou no coração da pastora. Essa é a palavra que Deus liberou sobre a igreja. É sobre mim e sobre você. Amém. E nós já vivemos 6 meses. Hoje é o último domingo de junho. Nós já vamos entrar no 2º semestre. 6 meses nós estamos ouvindo que é o tempo de mergulhar em águas mais profundas. O que mudou na sua vida? O que você viveu que mostra que você está saindo do raso e entrando em águas mais profundas? Será que você quer mesmo acessar um nível melhor? Eu creio, amados, que essa casa está transicionando para um nível diferente. Amém. Eu creio que nós vamos avançar num nível mais profundo. Mas não esperem somente da pastora para que vocês recebam. Façam cada um a sua parte. Como você quer mergulhar em águas mais profundas, ficando à margem do rio, só olhando a correnteza passar? Hoje é tempo de você e eu nos movermos em fé e alcançarmos um novo nível, um novo padrão na nossa vida. Temos orado pelo sobrenatural de Deus, mas também temos lembrado que na carne não tem sobrenatural de Deus. Se nós não estivermos em uma vida pautada de oração, nós vamos viver no raso. E nós estamos indo para o céu? Sim, nós estamos indo para o céu. Se nós aceitamos a Jesus, quem já aceitou Jesus está indo para o céu. Mas está correndo o risco de viver uma vida miserável onde? Aqui, na terra. Vivendo a mesmice. Quantos anos você tem de convertir? Eu tenho uma quilometragem, irmãos. Eu me converti com 12 anos. Tem 40 anos na minha conta de conversão. Sabe o que significa isso? Que eu já era para estar muito além do que eu estou. Com 40 anos de conversão. Estudei pouco. E olha que eu estudo muito. Estudei pouco. Avancei pouco. Poderia estar muito mais à frente no sobrenatural de Deus. Quanto tempo você tem de conversão? Que diferença fez isso? O Senhor fala ao meu coração. Que diferença fez isso na sua vida? Porque alguns de nós talvez esteja já convertido há tantos anos e a vida mostra que tem que levantar a mão para Jesus de novo. Tem que batizar de novo. Tem que começar um novo tempo de novo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E que essa palavra seja uma palavra de cura. Seja uma palavra de conserto. Seja uma palavra de bênção na nossa vida. Feche os seus olhos. Pergunte ao Senhor, diante dessa palavra, qual é a sua parte? O que você precisa colocar diante de Deus? Qual é a sua oração nesse momento? Você que ainda não aceitou a Jesus, você está do lado de fora. A Bíblia diz que a porta é estreita e é apertado o caminho, mas o Senhor está lá do outro lado, pronto para te receber. Se você ainda não aceitou a Jesus, para de adiar esse momento. E eu não estou falando isso para que você se constranja. Eu estou falando isso porque o Espírito Santo tem pressa. Sabe? O inferno não dorme. E a Bíblia diz que as trevas andam ao nosso derredor. O inimigo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Se você não tem compromisso com Deus, você tem compromisso com quem? É hora de conserto. É hora de despertamento. Coloque a sua vida diante de Deus. Se você entende que é hoje, ore aí no seu lugar. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero ter uma vida diferente, uma vida mais perto da Tua presença. Você pode dizer para mim o que essa semana numa visita eu falei.
Falei, pode ser que você nunca tenha roubado, nunca tenha prostituído, nunca tenha feito nada que o povo entende como errado. Mas só de você não ter um compromisso mais profundo com Deus e não ter aceito a Jesus, você já está errado. A Bíblia é muito clara, precisa de conserto. Então, se você deseja aceitar a Jesus, faça isso aí no seu lugar e depois me fale, porque eu quero orar com você e te acompanhar nisso e louvar a Deus pela sua vida. Mas você que já aceitou a Jesus, há quanto tempo a sua busca está rasa? Há quanto tempo a sua busca está distante? Em algum momento você ora. Quando você vai comer, você lembra às vezes de agradecer pela comida. Mas é só isso. Isso não vai te dar uma envergadura no mundo espiritual. Qual é a palavra que você tem se chegar alguém sedento de Deus? É hora de mudança. Em nome de Jesus, é hora de mudança. Coloque a sua vida diante do Pai. Ore por você agora. Coloque diante dele o que você precisa. Talvez você precise pedir perdão ao Senhor por você estar tão distante. Dependendo de circunstâncias, dependendo de coisas, dependendo de pessoas, como a gente já falou hoje. Mas hoje você pode pedir perdão ao Senhor e falar, Senhor, eu dependo de Ti. Se ninguém for, eu vou. Se ninguém fizer, eu faço. Se ninguém evangelizar, eu evangelizo. Eu vou tomar posição. Eu não vou esperar por ninguém. Eu vou tomar a minha posição. Seja você o filho, a filha, seja você a dona da casa, o dono da casa. Tome a sua posição. Em nome de Jesus. Os pais são exemplos. O casal é exemplo para os filhos. Se os filhos não enxergarem Deus na sua vida, eles vão enxergar que exemplo para seguir depois. Eles vão ter dificuldade de acessar a presença de Deus. Deus é Pai. E o filho olha primeiro para os pais. É a referência que ele tem. Então, precisamos ter temor e tremor no nosso coração. Assim é o casal. A esposa olha para o marido. Marido, a Bíblia deixa tão claro o seu papel. Esposa, a Bíblia deixa tão claro o seu papel. Quando nós olhamos para a esposa, nós enxergamos quem? A mulher teimosa, a mulher rixosa, a mulher criadora de problema. Quando nós olhamos para o marido, nós enxergamos quem? Aquele que maltrata, aquele que dá resposta dura, aquele que não tem sensibilidade, aquele que é rude. Eu não sei como está a sua vida, mas o Espírito de Deus está nesse lugar. Eu não tenho dúvida disso. Que seja um tempo de conserto. Em nome de Jesus. Pai, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, pedindo a Tua misericórdia sobre nós. Queremos depender de Ti em todo o tempo, Senhor. Nós não iremos se a Tua presença não for conosco, Senhor. Não queremos ser reconhecidos como o povo teimoso, o povo desobediente, mas queremos ser conhecidos como o povo que agrada ao Teu coração. Aleluia! Queremos ser conhecidos como guerreiros e guerreiras na Tua presença. Queremos ser conhecidos como aqueles que o inferno corre da nossa presença, porque a Tua presença é conosco. Queremos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que pagam o preço, Senhor, para estarem, ó Deus, em condição de misericórdia debaixo da Tua poderosa mão. Queremos ser aqueles, Senhor, que se abrigam no esconderijo do Altíssimo. E que a Tua sombra, a sombra do Onipotente será sobre nossa vida. Queremos ser a árvore plantada junto aos ribeiros, que produz fruto em todo o tempo. Senhor, queremos ser, ó Deus, aquela árvore que as folhas servem de remédio, Senhor. Ajuda-nos nisso, Senhor. Queremos ser portadores de boas novas, portadores das Tuas bênçãos. Queremos ser aquelas pessoas que o mundo vai olhar e dizer: eu preciso de oração, ore por mim, porque estão vendo a Tua presença em nós. Ajuda-nos nisso, Senhor. Não dependemos de pastores, não dependemos de diáconos, nós só dependemos de Ti, só dependemos da Tua presença.
estamos sujeitos aos pastores, estamos sujeitos à liderança, aos diáconos, mas, Senhor, a nossa primeira rendição e sujeição é da tua autoridade. Venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino, o teu governo sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, queremos, ó Deus, sim, as tuas bênçãos, mas muito mais do que isso, queremos o Senhor que dá a bênção. Senhor, em nome de Jesus, o tempo é teu. Ensina-nos isso, Senhor. O Senhor fala ao meu coração e nós precisamos aprender a esperar no tempo dele. O tempo é dele. O tempo é dele, filha. O tempo é dele, filho. Descansa. Senhor, traz à minha memória um coração nas mãos de Deus, sangrando, sangrando. Descansa, descansa. O Senhor é conosco, Ele é a nossa resposta. Olhe para o alto, é de lá que virá o teu socorro. Ah, Senhor, dá-nos uma semana voando na tua presença. Dá-nos uma semana com fome e sede, como já temos orado aqui da tua presença. Dá-nos uma semana em que vamos tirar um tempo, Senhor amado, durante o dia, para lembrarmos, ó Deus amado, de agradecer tudo aquilo que tu tens feito por nós. Muito obrigada, Senhor amado, por essa palavra. Muito obrigada pelos teus filhos e filhas que estão aqui. Em nome de Jesus, que a tua paz, a tua graça seja com eles, Senhor. E que em nome de Jesus, a tua palavra que diz que tu és galardoador daqueles que te buscam. Vá então, depois de nos rendermos a ti, a tua soberania, recebermos os teus presentes. Amém. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, Elohim, Criador, a graça maravilhosa de Yeshua, Jesus, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, seja conosco aqui. Seja com os nossos familiares de perto e de longe. Aleluia. Seja com o Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Louvado, engrandecido seja o nome poderoso do Senhor Jesus. Deus abençoe.